Chegamos aí, queridos alunos, na semana de número 4 do PET de número 1. Nós vimos ao longo do PET, as variadas formas de registro, da história. Vários povos passaram por aqui e deixaram várias evidências da sua passagem, não é? Nós vimos aí a linguagem escrita, a linguagem através de imagens, e hoje nós vamos ver a linguagem oral africana através dos griotes. Tá bom? Que são um grupo de pessoas que têm como forma de registro a linguagem oral. Então nós temos a imagem aí de uma representação de como eles fazem, né? São pessoas anciãs, pessoas mais velhas que conhecem a história do seu povo, que contam para crianças, que contam para uns jovens, que vão crescendo ouvindo a história do seu povo, não é? E que vai contar para os seus próximos descendentes. Vai contar para seus filhos, os seus netos, e assim a história desses povos são o quê? São preservadas, são difundidas através da linguagem oral. Então vejam bem, como a tradição oral ela pode contribuir para a preservação da memória, então vejam esse esquema aí. Ó. O historiador ele interpreta as fontes históricas. Dentro dessas fontes históricas temos aí a chamada fonte oral, que nada mais é do que testemunho transmitido oralmente de uma geração para outra. E essa transmissão aí, feita oralmente, ela acaba auxiliando na preservação da memória. Então nós vamos ver que esses relatos, essas histórias, essas cantigas de roda, tudo isso é passado de geração para geração através da linguagem oral. E isso contribui muito para a preservação da memória, para a preservação da história de um determinado povo. Então vamos para a atividade na página 75, a número 1, pergunta assim: uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, primeiramente sim. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica, beleza? É uma fonte histórica conhecida como uma fonte oral. Agora, ela não apresenta nenhuma verdade absoluta. Ela não apresenta, apesar de um testemunho de uma pessoa que vivenciou um determinado episódio possa ser algo enriquecedor, nós sempre devemos ter aí um questionamento. Por quê? Porque aquele testemunho pode estar carregado de emoções, pode estar carregado ali de incertezas, que pode fazer com que aquela história fique distorcida. Então o historiador, através de um relato oral, ele deve colher aquele relato oral, mas ao mesmo tempo ir atrás e investigar a veracidade daquilo que está sendo relatado. Beleza? Porque nós seres humanos somos seres falhos, não é? E como eu falei anteriormente, às vezes está carregado aquele relato de emoções, não é? A gente pode aquele relato pode ter algo equivocado. Então, sempre o historiador deve colher aquele relato como fonte histórica, sim, mas ir atrás para saber as respostas, os questionamentos, para saber se aquilo é verdade, se aquilo tem algum equívoco, até onde aquela fonte oral pode ser utilizada. Beleza, pessoal? Essa é a número 1 para a gente aí. A número 2 começa com um textinho aí para a gente, uma citação de Lucien Febvre. Diz assim, ó: a história se faz com documentos escritos, quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campo e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e a maneira de ser do homem. Citação aí de Lucien Febvre. A citação expressa a ideia de que a fonte histórica, letra A, registram modos de vidas
registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de formas diversificadas. Possibilitam, letra B, possibilitam ao pesquisador a interpretações das ações humanas no decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais. Letra C, representam uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem. Letra D, proporcionam ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta. Então, pessoal, letra A, B, C ou D? O que vocês acham aí? Bom, vamos por eliminação. Vamos começar da letra D. A letra D fala aí que proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade. Bom, pessoal, uma coisa que a história jamais vai conseguir é representar a totalidade, tá, do passado histórico. Jamais. E outra, né? Nunca que a história vai conseguir trazer uma verdade absoluta. Então a letra D está fora. Letra C. Representam uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo com a finalidade de capturar a essência do ser homem? Também não, pessoal. A letra C também está errada aí. Letra D. Possibilita ao pesquisador a interpretação das ações humanas do decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais. Não está falando de documentos escritos no texto aí, né, pessoal? Então, a resposta correta é a letra A. Registra modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresenta-se de formas diversificadas, não é? Então, a letra A está correta aí, tá? É o entendimento maior que a citação traz para a gente aí. Número 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que constrói, tudo o que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. As fontes históricas são: letra A, representações das mudanças geográficas que ocorrerão no mundo? Não, pessoal, de forma nenhuma, né? O verbo aí ocorrerão, tá no futuro, né? O futuro não é campo de estudo da história, beleza? Letra B, documentações apenas escritas deixadas por antepassados? Apenas escrita? Será que é somente escrita? Lógico que não. Nós vimos aí ao longo do PET de número 1 que existem várias formas, vários tipos de fontes históricas, fontes visuais, tem as fontes escritas, mas elas não são, a fonte escrita não é aí, né, a única forma de registro da história. Então a letra B está fora. Letra C, entendidas como registro de uma única versão da história? Não, pessoal, a história tem várias versões. Não existe essa questão de única versão da história, tá bom? Letra D, utilizada como evidência do passado humano. Isso aí, as fontes históricas são vestígios deixados por sociedades passadas. Então, letra D está correta aí, tá bom? E por fim, a número 4, diz assim pra gente: leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griotes, os contadores de história da África Antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Bom, pessoal, nós vamos ver aí que os griotes, como foi falado no texto aí, são os guardiões da história, né, dos povos africanos, pois eles passam de geração para geração, passa para os seus filhos, e os filhos passam para os netos para os bisnetos, para os tataranetos, e assim a história vai se passando de geração em geração. Então nós vamos ver que a contribuição dos griotes para a história da África, né, é uma contribuição muito grande, porque eles preservam a história, fazem com que a história
seja, digamos que, jamais esquecida, não é? Então essa é a contribuição dos griots para a história da África. Eles mantêm essa história viva, eles mantêm aí, né, essa chama viva e não deixam ela apagar de forma nenhuma. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Essa foi aí, né, a correção do PET de número 1, semana de número 4. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de enviar os formulários da semana 1, da semana 2, semana 3, semana 4 para o professor. Tá ok, pessoal? Lembrando que este ano o sistema é diferente. Os PETs vão ser avaliados. Vocês, alunos, vão ser avaliados. Então é importante vocês estarem respondendo aos formulários que estão lá no Google Classroom, tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, comente no vídeo, tá? Que eu irei responder brevemente aí para vocês. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.